Olá pessoal, eu sou a Daniele Natividade, fundadora do escritório DN Advocacia, e hoje eu vou falar sobre um tema de muita relevância para vocês, que são os golpes bancários. Todos nós sabemos que existe uma série de golpes aí no mercado e que cada vez mais eles têm dominado e alcançado diversos tipos de vítimas, inclusive vítimas que possuem todas as orientações e acabam, infelizmente, caindo num golpe como esse, tá? Então, mas por que existem esses golpes bancários? Como que a gente precisa se proteger? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa entender qual o golpe. Ao longo dos próximos dias, eu vou postar para vocês outros tipos de golpes. Tem um golpe do falso leilão, o golpe do falso atendente, golpe do boleto falso, golpe do intermediário, golpe do parente que entra em contato ali na rede social pedindo dinheiro, ou golpe do investidor que oferece uma vantagem exorbitante e todo mundo fica alucinado querendo aproveitar ali aquela oportunidade. Então tem uma série de tipos de golpes bancários em que é importante entender cada um deles para você poder se proteger, poder orientar a sua família, né, os seus conhecidos, para que as pessoas passem a criar uma certa consciência em relação a isso. Porque é necessário se proteger da mesma forma que é importante também que os bancos eles adotem critérios de segurança tanto no pagamento, nas transações bancárias, como também na abertura de contas. Porque quando iniciam facilidades no meio bancário, como é o caso do pagamento por Pix, como é o caso de abertura de conta digital, existem também o que a gente fala de fragilidades. Essas fragilidades, elas acontecem desde uma simples autorização de uma transferência que não é comum daquele consumidor, ou até mesmo na invasão de conta, vazamento de dados que são desse consumidor. Então, tem uma série de fatores que a gente vai conversar com vocês ao longo dessa semana, que o tema é golpes bancários. Então, o primeiro tema que eu trouxe aqui é o golpe do phishing. Esse golpe do phishing, ele se dá de diversas maneiras. Eu vou citar aqui um deles e também como se proteger, tá? O golpe do phishing, ele se dá pela invasão do aparelho, né, do aparelho ou do computador, e por essa invasão o golpista consegue acessar tudo que tem ali, tá? Alguns chamam de golpe do Anydesk. Tem vários aplicativos que esse golpista ele se utiliza para invadir esses dados, seja do celular, seja do computador. Então, esse golpe ele se dá da seguinte maneira. O golpe do falso atendente, por exemplo, uma pessoa entra em contato com o consumidor, com a vítima, dizendo que a conta dela foi invadida e, em função disso, é necessário que sejam adotados critérios de segurança para que exista a manutenção dessa conta, para que ela não seja derrubada e outras transações não sejam efetivadas. Para isso, esse funcionário, suposto funcionário, ele coleta alguns dados e depois disso, ele coleta também mais algumas informações e depois ele pede para essa pessoa baixar um aplicativo. Quando essa pessoa ela baixa esse aplicativo, aí o problema reina. Por quê? Porque a partir desse aplicativo que foi instalado, o golpista ele consegue acessar todos os dados, seja do aparelho celular, seja do notebook, aparelho, computador. Então, a partir daí é possível fazer empréstimo, coletar fotos, por exemplo, e fazer uma chantagem com essa vítima. Então, tem uma série de fatores. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o banco ele precisa ter critérios de segurança necessários para proteger a conta do consumidor. Que critérios são esses? Proteger essa conta, em que sentido?
não realizar autorização de empréstimo sem um reconhecimento com a biometria facial, não autorizar transações que fujam da operação bancária dessa pessoa, porque isso protege o consumidor. E além disso, enquanto o banco recebedor, que é o banco desse golpista, ele também precisa de critérios de segurança. E que critérios são esses? O primeiro deles é que ele adote critérios, meios de segurança necessários para a abertura da conta. Seja a biometria, né, que é o reconhecimento facial ou reconhecimento pelo polegar, seja também a conferência na documentação, né? Se essa documentação ela é idônea, se essa pessoa que está ali querendo abrir a conta não tem suspeitas de fraude ou qualquer coisa nesse sentido. Além disso, é importante quem passa por uma situação como essa, primeiro, realizar a abertura do boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência. Segundo, abrir uma reclamação no banco pagador. O banco pagador, que é o banco que a pessoa tem a conta, ele precisa adotar o que a gente chama de MED, Mecanismo Especial de Devolução. Só que o que acontece? Nos outros casos, quando é adquirido um empréstimo indevido, abre-se uma contestação semelhante a esse MED. Ao mesmo tempo, em que é também interessante abrir uma reclamação junto à plataforma do consumidor.gov.br. Essas reclamações elas têm uma maior eficiência na resposta desses bancos. Nesse caso do exemplo que eu coloquei aqui, tanto o banco pagador quanto o banco recebedor eles são responsáveis. E por quê? Por que eles são responsáveis? Um tem a sua parcela de responsabilidade por não ter adotado critérios de segurança necessários nas transações bancárias. Alguma coisa vazou ali. E o outro, com relação à abertura da conta. Então, nesse caso, em uma eventual demanda judicial, é possível entrar com ação para ambos buscando a reparação dos danos e inclusive uma indenização que pode chegar em até R$10.000, em média, de acordo com o posicionamento dos tribunais. Então, se você quer mais informações sobre golpes bancários, não deixa de encaminhar para os seus colegas, para os seus familiares e já se inscreve no canal para mais informações relevantes como essa. Um abraço e até mais!